Poucos sabem, mas o menor livro da Bíblia carrega uma das advertências mais contundentes para os líderes cristãos de todos os tempos. Escondida entre as grandes epístolas, há uma carta com apenas 13 versículos, escrita por um homem idoso que não usava mais o título de apóstolo, mas que ainda carregava o peso da verdade nos ombros. Esse texto não fala sobre milagres, não apresenta doutrinas profundas, nem traz revelações apocalípticas. No entanto, ali está registrado o nome de um homem que tentou controlar a igreja, expulsar os fiéis e silenciar a verdade. E está também o nome de outro, que em silêncio manteve-se fiel, acolhendo missionários e andando com integridade. O que essa carta tão curta revela sobre a saúde da igreja e o que ela tem a dizer sobre quem realmente está no controle hoje? Se temas assim chamam sua atenção, é sinal de que você valoriza a profundidade da palavra. Então, já aproveita e se inscreve aqui no canal. Tem muito mais conteúdo como esse vindo aí e você não vai querer depender do acaso para encontrar. Em meio às grandes narrativas do Antigo Testamento e aos profundos ensinos das cartas paulinas, a terceira carta de João quase sempre passa despercebida. É o menor livro da Bíblia, com apenas 13 versículos, e por isso muitos a tratam como uma carta secundária ou de pouca relevância teológica. No entanto, essa pequena epístola carrega uma mensagem tão urgente quanto atual. Sua brevidade esconde advertências, conselhos e modelos de conduta que, se fossem mais explorados, poderiam transformar a maneira como vivemos e lideramos nas comunidades cristãs de hoje. É curioso observar que, mesmo em estudos bíblicos mais aprofundados, dificilmente se encontra uma exposição dedicada exclusivamente à terceira carta de João. Muitos sequer sabem que ela existe. E os que conhecem, frequentemente a ignoram por não conter doutrinas longas ou milagres espetaculares. Mas é justamente essa simplicidade que a torna tão poderosa. João escreve com uma clareza direta, quase como quem segura um espelho diante da igreja, revelando com precisão os conflitos internos e os desvios de caráter que ameaçavam a unidade da fé cristã. O apóstolo João, já em idade avançada, sabia que o maior perigo para a igreja não vinha de fora, mas de dentro. Enquanto o mundo lá fora apresentava perseguições e pressões culturais, dentro das comunidades cristãs começavam a surgir figuras autoritárias, divisões por orgulho e negligência em relação à verdade. João não se cala. Mesmo em uma carta tão curta, ele nomeia pessoas, aponta falhas e exorta com amor e firmeza. Isso revela a urgência do que estava acontecendo e por que essa carta não deveria jamais ser ignorada. Para o leitor moderno, a relevância de 3 João está justamente no fato de que muitas igrejas hoje enfrentam os mesmos problemas. Líderes que abusam da autoridade, membros que negligenciam a hospitalidade e um povo que, em vez de caminhar na verdade, segue conveniências. Em um tempo em que tantos discursos religiosos são moldados por interesses pessoais e estruturas de poder, João levanta sua voz como um velho pastor que não tem medo de confrontar, mesmo que isso signifique escrever sua última advertência. Talvez esteja na hora de reabilitar essa carta esquecida, trazendo-a novamente à mesa das discussões sérias. Ela não só expõe falhas, mas também aponta caminhos. Seu conteúdo, embora curto, funciona como um bisturi espiritual, que separa com precisão o que é saudável do que é destrutivo dentro da igreja. O silêncio em torno de 3 João diz mais sobre a nossa superficialidade do que sobre sua importância. E quanto mais a ignoramos, mais nos afastamos da maturidade que ela propõe. Ao escrever essa terceira epístola, João se identifica simplesmente como o presbítero, o que revela não apenas humildade, mas também uma profunda autoridade espiritual.
Ele não recorre ao seu título apostólico, nem menciona sua proximidade com Jesus durante o ministério terreno, como faria alguém em busca de reconhecimento. Ao contrário, João fala como um ancião que carrega uma responsabilidade pastoral genuína, dirigindo-se a Gaio com afeição e clareza. O cenário da carta é o de uma igreja local, enfrentando conflitos internos, e João, mesmo distante fisicamente, decide intervir com palavras que ainda hoje ecoam com força. O período em que essa carta foi escrita está situado provavelmente no final do primeiro século, quando a igreja cristã começava a se consolidar, mas também a enfrentar novas ameaças. João, o último dos apóstolos ainda vivo, estava observando o nascimento de uma geração que não havia caminhado com Jesus, mas que agora liderava comunidades. Nesse novo tempo, surgiam não apenas bons líderes, como Gaio e Demétrio, mas também homens como Diótrefes, que distorciam a autoridade e causavam divisões. O tom da carta revela a tensão entre tradição apostólica e os novos desafios da liderança cristã. É importante perceber que João não está interessado em debater doutrinas complexas nessa epístola. Seu foco é relacional, pastoral e ético. Ele escreve a Gaio, elogiando sua fidelidade e hospitalidade, mas também alertando sobre o comportamento arrogante de Diótrefes. A carta transita entre o elogio e a repreensão, entre o encorajamento e o alerta. E tudo isso num espaço extremamente reduzido, o que torna cada palavra carregada de intenção. João escolhe com cuidado o que dizer, como um pai experiente que sabe a hora certa de confrontar e de consolar. Esse pano de fundo torna a terceira João uma carta extremamente atual. Em tempos de culto à personalidade e de estruturas eclesiásticas cada vez mais centralizadas, João mostra um modelo de liderança que é ao mesmo tempo firme e sensível. Ele age como alguém que se importa verdadeiramente com a saúde espiritual da igreja, mesmo quando precisa tocar em feridas. A sua autoridade não vem de cargos, mas de uma vida moldada pela verdade e pelo amor. É esse tipo de liderança que falta em muitos contextos modernos. Estudar o contexto histórico e pessoal da carta é essencial para compreender a urgência de sua mensagem. João, o último remanescente da geração apostólica, usa sua voz não para se exaltar, mas para proteger o rebanho. Sua carta é uma herança de sabedoria que clama por discernimento em tempos de confusão. E talvez, ao recuperarmos essa voz antiga, consigamos redescobrir o que significa liderar com humildade, amar com verdade e confrontar com coragem. A figura de Gaio, mencionada por João com tanto carinho e respeito, é uma das mais discretas e, ao mesmo tempo, mais inspiradoras do Novo Testamento. João o chama de amado e diz que se alegra grandemente por ouvir que ele anda na verdade. Essa pequena descrição revela muito sobre o caráter de Gaio. Ele não era apenas um crente fiel, mas alguém cuja vida refletia de maneira prática a verdade do Evangelho. Em um tempo em que a vaidade e a divisão ameaçavam as igrejas, Gaio se destacava por sua constância e compromisso com aquilo que é eterno. O testemunho de Gaio ia além da teoria. Ele acolhia missionários, sustentava obreiros e era conhecido por sua generosidade. João reconhece que, mesmo não conhecendo pessoalmente aqueles que foram ajudados por Gaio, eles deram bom testemunho dele diante da igreja. Isso mostra que Gaio tinha uma reputação sólida, construída não com palavras, mas com ações. Em um contexto onde o egoísmo espiritual ganhava espaço, ele se tornava um contraste poderoso de serviço, entrega e amor prático. João faz questão de elogiar publicamente esse comportamento como uma forma de reafirmar valores que estavam sendo ofuscados por líderes autoritários como Diótrefes. O apóstolo não apenas agradece a Gaio, mas o incentiva a continuar nessa direção.
Essa atitude mostra que João valorizava os detalhes da vida cristã cotidiana e que enxergava no cuidado com os irmãos itinerantes um sinal claro de maturidade espiritual. A fé de Gaio não era apenas doutrinária, era visível, palpável, acolhedora. Gaio nos lembra que a fidelidade não precisa de palco. Ela pode florescer no anonimato, nos bastidores do ministério, nos gestos silenciosos de apoio e generosidade. Enquanto tantos buscavam poder ou influência, ele se dedicava a cuidar das pessoas e a sustentar aqueles que estavam a serviço do Evangelho. Isso é ainda mais impressionante quando lembramos que Gaio atuava em uma comunidade marcada por tensão e conflitos. Mesmo assim, ele permanecia firme, centrado na verdade e no amor. É esse tipo de fé que precisa ser redescoberta hoje. Em tempos de exibição, visibilidade e plataformas digitais, Gaio aponta para uma espiritualidade profunda, mas discreta. Ele não buscava ser notado, mas fazia a diferença. E talvez essa seja uma das razões pelas quais João dedicou essa carta a ele. Não para exaltá-lo, mas para eternizar o exemplo de alguém que, mesmo diante de um ambiente hostil, escolheu permanecer fiel à verdade que transforma vidas. A hospitalidade, ao longo de toda a Bíblia, é tratada não como uma simples gentileza social, mas como um reflexo direto do coração de Deus. Na terceira carta de João, esse princípio ressurge com força quando o apóstolo elogia Gaio por acolher irmãos, mesmo sendo desconhecidos, com generosidade e zelo. Essa atitude não era apenas uma demonstração de bondade, mas um testemunho da verdade em ação. João afirma que, diante da igreja, eles deram testemunho do amor de Gaio, revelando que, mais do que palavras, sua fé era reconhecida por meio de atitudes concretas. 3 João, versículo 6. Nos tempos do Novo Testamento, os missionários e pregadores itinerantes enfrentavam inúmeras dificuldades. Muitos eram rejeitados, perseguidos ou ignorados, especialmente quando não faziam parte de círculos locais de influência. Recebê-los em casa era arriscar-se por causa do Evangelho, assumir custos e abrir espaço em meio a uma cultura que já começava a levantar resistência ao cristianismo. Por isso, quando João louva a hospitalidade de Gaio, ele está destacando um traço profundo de maturidade espiritual. A disposição de servir, mesmo quando isso custa conforto e segurança. Esse acolhimento vai além da boa educação. É um ato espiritual. Hebreus capítulo 13, versículo 2, nos lembra que alguns, sem saber, hospedaram anjos, indicando que a hospitalidade é uma forma de honrar o próprio Deus. E foi isso que Gaio entendeu. Ele não via os missionários como incômodos, mas como portadores da verdade, dignos de respeito e cuidado. Em contraste com a atitude de Diótrefes, que rejeitava e até proibia os outros de receberem tais irmãos, Gaio se tornava um farol em meio à escuridão do egoísmo. A igreja contemporânea tem muito a aprender com esse modelo. Em uma era marcada por individualismo e fechamento, abrir a casa e o coração para o outro se torna um gesto revolucionário. Receber bem não é apenas oferecer um lugar à mesa, mas valorizar o outro como alguém por quem Cristo morreu. É reconhecer o corpo de Cristo como uma família, onde cada membro é digno de amor, independentemente de sua origem ou status. Essa prática, embora simples, revela onde realmente está o nosso coração. A hospitalidade expõe se estamos dispostos a viver o Evangelho ou apenas repeti-lo em discursos. E como João destaca nessa carta, quem acolhe os que andam na verdade torna-se cooperador da verdade. Em outras palavras, abrir as portas de casa pode ser também uma forma profunda de anunciar o reino de Deus. Gaio podia passar despercebido por muitos, mas aos olhos de João e aos olhos de Deus, ele era um gigante em fidelidade. E agora eu quero saber,
Você já conheceu alguém assim, alguém que inspira pela constância mesmo longe dos holofotes? Compartilha-la aqui nos comentários. Vai ser ótimo ler exemplos reais de fé vivida no anonimato. Depois de comentar, continue com o vídeo. Os missionários que aparecem de forma indireta na carta de João representam uma classe essencial, mas muitas vezes esquecida no contexto da igreja primitiva. Os obreiros itinerantes. Eles não possuíam templos, salários fixos ou segurança institucional. Viajavam de cidade em cidade, pregando o evangelho, confiando inteiramente na hospitalidade dos crentes para sua sobrevivência e ministério. João menciona que eles saíram por amor do nome, 3 João, versículo 7, uma frase carregada de significado. Eles não estavam em busca de reconhecimento, lucro ou conforto, mas movidos pela convicção de que anunciar o nome de Cristo era mais urgente do que qualquer segurança pessoal. A expressão "por amor do nome" revela uma motivação pura e poderosa. Esses missionários não se submetiam ao sistema religioso dos gentios, nem buscavam patrocínio entre os incrédulos. Sua dependência era exclusiva da comunidade cristã. Eles confiavam que os irmãos reconheceriam o valor do trabalho e os acolheriam com dignidade. Quando isso acontecia, havia uma aliança silenciosa entre os que pregavam e os que sustentavam. Ambos se tornavam participantes ativos da obra de Deus. Mas o que João revela em sua carta é que essa confiança nem sempre era correspondida. Enquanto Gaio se destacava como um verdadeiro cooperador da verdade, outros, como Diótrefes, negavam ajuda a esses servos, colocando obstáculos ao avanço do evangelho. Isso mostra que desde os primeiros dias da igreja havia tensão entre o zelo missionário e a dureza dos que desejavam controlar tudo ao seu redor. Aqueles que eram enviados com a mensagem muitas vezes enfrentavam desprezo, mesmo dentro das próprias comunidades cristãs. A atitude dos missionários itinerantes, no entanto, nos ensina algo precioso: a disposição de seguir adiante, mesmo diante da incerteza. Eles não se deixavam paralisar pela falta de recursos ou pela rejeição de alguns. Seguiam em frente, confiando que Deus proveria por meio de corações fiéis. Eles eram, na prática, o braço estendido da igreja, levando a verdade onde ainda não havia sido ouvida. E os que os recebiam participavam diretamente dessa missão. Hoje, quando o Evangelho enfrenta novos desafios culturais, éticos e espirituais, a inspiração desses missionários é mais necessária do que nunca. Eles nos lembram que o chamado cristão envolve sacrifício, dependência de Deus e confiança no corpo de Cristo. Mais do que isso, apontam para a responsabilidade que temos de reconhecer, apoiar e valorizar aqueles que, mesmo longe dos holofotes, carregam o Evangelho com coragem e fidelidade. No breve espaço dessa epístola, o nome Diótrefes emerge como um alerta sombrio. João o menciona não apenas para denunciar suas ações, mas para advertir toda a igreja sobre um tipo de liderança que, embora presente dentro da comunidade cristã, opera em desacordo com o espírito do Evangelho. Diótrefes gosta de exercer a primazia entre eles, 3 João, versículo 9. Essa pequena frase revela uma verdade assustadora. Nem todo líder na igreja está servindo a Cristo. Alguns estão servindo a si mesmos. O problema de Diótrefes não era apenas teológico, era profundamente comportamental. Ele se recusava a receber os irmãos, falava mal dos apóstolos e ainda expulsava da igreja aqueles que ousavam acolher os missionários. Era um líder autoritário, centralizador e cheio de si. Seu desejo de protagonismo sufocava a comunhão e impedia o exercício da hospitalidade. Em vez de promover a unidade, ele criava divisões.
E o mais alarmante é que ele fazia tudo isso dentro da estrutura da igreja, possivelmente com o apoio de parte da comunidade. Esse tipo de liderança não é novo. Desde os dias do Antigo Testamento, líderes que usurpavam autoridade sempre foram uma ameaça ao povo de Deus. Mas em Diótrefes vemos algo mais sutil: a corrupção da liderança espiritual através do orgulho. Ele não negava a fé cristã abertamente, mas manipulava as relações, controlava as decisões e silenciava os contrários. O evangelho, que deveria ser uma força de inclusão, era usado por ele como instrumento de exclusão. Isso torna Diótrefes uma figura profundamente relevante para os nossos dias. A presença de líderes com esse perfil em igrejas modernas revela que o espírito de Diótrefes ainda está ativo. Quando pastores ou líderes se tornam inquestionáveis, quando a comunhão dá lugar à hierarquia rígida e o amor é substituído por controle, estamos diante do mesmo veneno. A carta de João, ao expor esse comportamento, nos convida a discernir não apenas o que é dito no púlpito, mas como se vive no bastidor da liderança. O caráter de quem lidera define o clima espiritual da comunidade. Diótrefes é um nome que quase ninguém menciona, mas que infelizmente tem muitos representantes silenciosos nas igrejas atuais. Por isso, não basta apenas conhecer a doutrina, é preciso também vigiar o coração. A verdadeira liderança cristã nasce do serviço, não da sede de controle, e toda comunidade saudável precisa estar atenta para não confundir carisma com caráter, eloquência com integridade e autoridade com domínio. Ao olhar para o comportamento de Diótrefes, identificado por João como alguém que gostava de ser o primeiro, somos confrontados com um dos pecados mais destrutivos dentro do ambiente eclesiástico: o orgulho espiritual. Esse tipo de vaidade não se manifesta de forma escandalosa, mas se infiltra sorrateiramente na liderança, nos relacionamentos e até nas decisões ministeriais. É um veneno que contamina a pureza da comunhão e rompe a essência do Evangelho. João não menciona hereges, doutrinas desviadas ou perseguição externa nessa carta. Ele denuncia o ego inflado de um líder que amava mais a sua posição do que a verdade. O orgulho eclesiástico é traiçoeiro, porque geralmente se mascara de zelo, competência ou autoridade espiritual. Líderes como Diótrefes, embora ativos e influentes, agem como se fossem donos da igreja. O apóstolo Paulo já havia alertado os presbíteros de Éfeso sobre essa possibilidade, ao dizer que surgiriam entre eles homens que falariam coisas perversas para atrair discípulos após si. Atos capítulo 20, versículo 30. O problema nunca foi a liderança em si, mas a intenção por trás dela. Quando o coração busca reconhecimento em vez de serviço, já se perdeu o centro do chamado cristão. Esse tipo de orgulho se torna ainda mais perigoso quando encontra espaço dentro de estruturas que não são saudáveis. A ausência de prestação de contas, o isolamento das decisões e a glorificação da figura do líder contribuem para a formação de ambientes autoritários. A igreja, que deveria ser um lugar de mutualidade e transparência, se transforma em um palco onde poucos mandam e muitos obedecem. E o que é ainda mais grave, aqueles que se opõem são frequentemente rotulados como rebeldes, desleais ou espiritualmente imaturos. O orgulho eclesiástico também afeta a percepção do Evangelho. Quando líderes tornam-se o centro das atenções, Jesus é deslocado para os bastidores. As decisões passam a ser guiadas por interesses pessoais. O poder é exercido sem compaixão e a comunidade se esfria espiritualmente. Muitos membros se sentem sufocados, não por causa da doutrina, mas pela falta de espaço para crescer, servir e ser ouvidos. E aos poucos, aquela igreja deixa de ser um corpo vivo para se tornar um sistema rígido e opressor.
Identificar o orgulho dentro das estruturas eclesiásticas não é tarefa simples, mas é essencial. É preciso coragem para questionar práticas e posturas que, embora comuns, são contrárias ao Espírito de Cristo. A humildade, por outro lado, é o solo fértil onde floresce a verdadeira liderança cristã. E quando líderes escolhem o caminho do serviço em vez do controle, a igreja deixa de ser cenário de disputas e volta a ser um lugar de cura, ensino e comunhão genuína. Existe um tipo de rebeldia que é sutil, mas devastadora, aquela que se esconde sob o manto da autoridade espiritual. É o que João denuncia ao falar de Diótrefes. Ao impedir que irmãos fossem recebidos e ao expulsar da igreja os que insistiam em acolhê-los, Diótrefes agia como se estivesse defendendo a ordem, quando na verdade estava usurpando o papel do Espírito Santo e corrompendo o sentido da liderança. A rebeldia dele não era contra regras humanas, mas contra a essência do Evangelho, que é amor, verdade e acolhimento. Ele se opunha aos apóstolos e, portanto, resistia à própria autoridade de Deus. Esse tipo de comportamento não é raro nas Escrituras. Em Números capítulo 16, Corá, Datã e Abirão se levantaram contra Moisés, alegando que toda a congregação é santa e que Moisés se exaltava demais. Aparentemente, estavam defendendo igualdade espiritual, mas, na verdade, estavam movidos por inveja e desejo de poder. A história de Diótrefes ecoa esse mesmo espírito. Ele rejeitava instruções apostólicas e perseguia aqueles que cooperavam com a missão. Tudo isso em nome de uma suposta fidelidade à igreja local. A rebeldia travestida de zelo é difícil de detectar, porque muitas vezes se apresenta como discernimento. Líderes que agem dessa forma usam uma linguagem piedosa, falam sobre proteger a doutrina ou manter a ordem espiritual, mas suas ações revelam motivações distantes do reino de Deus. Eles não se submetem à correção, não acolhem o diferente e impõem sua vontade como se fosse revelação divina. E o que é mais perigoso, muitos ao redor aceitam esse comportamento como normal, contribuindo para uma cultura de controle e medo. João, ao escrever sobre isso, não está apenas relatando um fato isolado. Ele está lançando um alerta para todas as gerações de crentes. O apóstolo afirma que, se for até aquela igreja, confrontará pessoalmente Diótrefes por suas palavras maliciosas. Isso mostra que a autoridade espiritual legítima não se acovarda diante da manipulação. Ela expõe a mentira, confronta o abuso e restaura o verdadeiro caminho da fé. Autoridade sem responsabilidade é apenas uma forma disfarçada de rebelião. A liderança saudável reconhece que servir é mais importante do que controlar. Quando alguém usa sua posição para silenciar os outros, excluir irmãos ou impedir a obra missionária, está se afastando do modelo de Cristo. A igreja precisa de líderes com coragem de confrontar, mas também com humildade para se submeter à verdade. Diótrefes é o retrato do que acontece quando o homem se coloca no centro do altar. E toda comunidade que deseja viver o Evangelho precisa estar atenta para não confundir firmeza com tirania e autoridade com autoritarismo. A reação de João frente ao comportamento de Diótrefes é um retrato da verdadeira autoridade espiritual em ação. Mesmo sendo o último dos apóstolos vivos, com uma trajetória incontestável ao lado de Jesus, João não entra em debates longos nem tenta vencer Diótrefes por influência. Ele simplesmente declara: se eu for, trarei à memória as obras que ele faz. 3 João, versículo 10. Essa postura revela uma confiança plena na verdade, e não em argumentos vazios. João não se intimida com a arrogância, ele responde com clareza, coragem e responsabilidade pastoral.
É notável que João não opta por uma retaliação pública imediata, mas deixa claro que, se necessário, enfrentará pessoalmente o problema. Isso nos ensina que a verdadeira liderança não foge do confronto, mas também não se deixa levar por impulsividade. Ele sabe que a situação exige firmeza, mas também discernimento. Essa maturidade espiritual é rara, especialmente em tempos de polarização, onde confrontos são motivados mais por vaidade do que por zelo pela verdade. João é movido por amor à igreja, e é isso que dá peso às suas palavras. Além disso, João não permite que o comportamento de Diótrefes defina o tom da carta. Ele continua incentivando Gaio, elogiando Demétrio e mantendo o foco naquilo que realmente importa: a comunhão em amor e a fidelidade à verdade. Isso mostra que ele não está obcecado pelo conflito, mas comprometido com a saúde da igreja. Em vez de responder com ódio, ele reafirma os valores do Evangelho. É uma reação profundamente cristã, moldada pelo Espírito e não pelo ego. A resposta de João também nos desafia a rever como lidamos com abusos e distorções dentro da igreja. Muitas vezes, por medo de divisões ou por excesso de diplomacia, deixamos passar comportamentos que ferem a integridade da comunidade. João mostra que ignorar o erro pode ser tão prejudicial quanto praticá-lo. Quando líderes se escondem atrás do silêncio, perdem a autoridade que vem da verdade. Confrontar o erro, quando feito com amor e coragem, é um ato de fidelidade ao Evangelho. O apóstolo nos lembra que não é o barulho dos arrogantes que define o rumo da igreja, mas a firmeza dos que permanecem na verdade. João sabia que sua função era proteger, corrigir e fortalecer os irmãos. Sua reação à arrogância de Diótrefes continua sendo um modelo necessário para os dias de hoje. Enfrentar o erro sem perder a mansidão e defender a verdade sem abrir mão do amor. Depois de denunciar o comportamento destrutivo de Diótrefes, João apresenta Demétrio como um exemplo diametralmente oposto. A menção de seu nome não é casual. Ela serve como um contraste intencional, quase como se João estivesse dizendo: se você quer saber como deve ser um líder cristão, olhe para este homem. Demétrio tem bom testemunho de todos e da verdade em si mesmo. 3 João, versículo 12. Essa dupla aprovação do povo e da própria verdade revela um caráter que não depende de elogios humanos, mas que é moldado pela integridade. Demétrio é pouco conhecido fora dessa epístola, mas o pouco que se diz sobre ele é suficiente para revelar muito. Em uma igreja marcada por tensões, orgulho e conflitos de liderança, sua presença é um alívio. Ele é mencionado como alguém que inspira confiança, não apenas pela sua reputação entre os irmãos, mas porque sua vida é coerente com a verdade que professa. É um daqueles personagens silenciosos das Escrituras, cujo legado não está em grandes feitos públicos, mas na constância do seu exemplo. A afirmação de que a própria verdade dá testemunho de Demétrio carrega um peso espiritual profundo. Isso ecoa o que Paulo escreveu a Timóteo, ao falar que os que servirem bem como diáconos alcançarão para si uma boa posição e muita confiança na fé. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 13. Ou seja, uma vida de serviço fiel, ainda que longe dos holofotes, gera uma autoridade espiritual genuína. E isso é visível para todos. Não é preciso autopromoção quando se caminha com integridade. A própria verdade se encarrega de confirmar o caráter. Demétrio se torna, portanto, um exemplo silencioso, mas eloquente. Enquanto Diótrefes usava palavras maliciosas e atitudes autoritárias, Demétrio deixava que sua vida falasse mais alto. Ele representa a liderança que serve, a espiritualidade que não precisa de palco e a fé que se manifesta no dia a dia, com coerência e humildade. Em um cenário onde a liderança estava sendo distorcida,
Ele era a lembrança viva de que ainda havia homens comprometidos com o reino. Ao destacar Demétrio, João nos convida a olhar além dos títulos e das posições. Ele nos lembra que o que realmente sustenta uma igreja saudável são homens e mulheres cuja vida reflete a verdade que pregam. E que mesmo em tempos de crise, Deus sempre preserva seus remanescentes fiéis, como faróis que iluminam o caminho, mesmo quando a escuridão parece ter tomado conta. O bom testemunho, como evidenciado na vida de Demétrio, é uma das marcas mais poderosas da verdadeira fé cristã. Ele não é construído por palavras ou aparências, mas por escolhas consistentes ao longo do tempo. João destaca que Demétrio era reconhecido não apenas pela igreja, mas pela própria verdade, mostrando que a autenticidade espiritual é visível tanto dentro quanto fora dos muros da congregação. Esse princípio ecoa o que Paulo instruiu aos líderes em sua carta a Tito, afirmando que o servo de Deus deve ser irrepreensível. Tito, capítulo 1, versículo 6. Ou seja, alguém cujo caráter se sustenta diante de todos os olhares. Viver com bom testemunho implica em um compromisso diário com a verdade, especialmente nos detalhes da vida cotidiana. É fácil manter uma imagem religiosa aos domingos diante da congregação. Mas o verdadeiro teste do caráter acontece nas relações familiares, nas decisões profissionais, no trato com desconhecidos. Demétrio é elogiado porque sua reputação é sólida em todos esses aspectos. Ele não é apenas um homem piedoso na teoria. Sua vida é um reflexo constante daquilo que acredita. Esse bom testemunho também tem impacto missionário. Em um mundo cada vez mais cético em relação às instituições religiosas, o testemunho pessoal se torna uma das mais eficazes formas de evangelismo. Quando alguém vive com integridade, compaixão e firmeza na verdade, acaba atraindo perguntas, respeito e até mesmo oportunidades de compartilhar o Evangelho. É como Jesus ensinou em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Por outro lado, quando líderes ou membros da igreja vivem de forma incoerente, o dano é profundo. O escândalo, o mau exemplo e a hipocrisia afastam pessoas e mancham a imagem do corpo de Cristo. Não é à toa que João valoriza tanto o bom testemunho de Demétrio. Em tempos de líderes tiranos e de irmãos divididos, um exemplo vivo de integridade se torna mais poderoso do que 1000 sermões. Ele traz esperança, restaura a confiança e aponta para a possibilidade de uma vivência cristã real e sincera. O bom testemunho não é um prêmio, mas uma consequência. Ele brota de uma vida rendida à verdade, enraizada em Cristo e fortalecida pelo Espírito Santo. E como aprendemos com Demétrio, ele não apenas abençoa a comunidade, mas também honra o nome de Deus diante do mundo. Quando a igreja volta a valorizar esse tipo de vida, ela recupera sua voz profética e sua relevância espiritual. A maneira como João se apresenta nesta carta, o presbítero, carrega um peso significativo. Ele não usa seu título apostólico, tampouco reivindica sua autoridade com base em experiências passadas ao lado de Jesus. Ao se identificar como ancião, João transmite uma liderança amadurecida, paterna e espiritual, centrada não na hierarquia, mas no cuidado. É o retrato de alguém que lidera pelo exemplo, que corrige com firmeza, mas com ternura, e que entende que a autoridade não se impõe, se conquista. Esse tipo de postura é raro e precioso, especialmente quando contrastado com figuras como Diótrefes, que abusavam da posição para controlar. João não evita os conflitos, mas também não os exacerba. Ele escreve com clareza, endereçando os problemas com nomes e ações específicas, mas sempre com o objetivo de restaurar, não de destruir. Isso se alinha com o conselho de Pedro aos presbíteros.
Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2. João representa esse ideal, um líder que pastoreia com amor, mas que também sabe quando precisa tomar decisões firmes em defesa da verdade. Outro traço admirável na liderança de João é a sua proximidade emocional com os irmãos. Ele chama Gaio de amado várias vezes ao longo da carta, demonstrando carinho e respeito. Essa linguagem não é apenas afetiva, ela estabelece um tipo de vínculo que vai além do institucional. João não vê os crentes como números ou subordinados, mas como filhos espirituais. Ele os acompanha, intercede por eles, celebra suas vitórias e se entristece com os desvios. Sua liderança é profundamente relacional, construída na base da confiança e do amor. Além disso, João valoriza a verdade acima das circunstâncias. Sua autoridade não vem da idade ou do cargo, mas da fidelidade à palavra e à pessoa de Cristo. É por isso que ele é respeitado, porque sua vida corresponde à mensagem que anuncia. Ele nos ensina que a liderança eficaz não exige gritos nem manipulações, mas sim coerência, compaixão e coragem. É o tipo de líder que inspira por aquilo que é, e não apenas pelo que faz. Em tempos em que o modelo de liderança cristã está em crise, João se levanta como uma referência indispensável. Ele mostra que é possível unir autoridade e sensibilidade, firmeza e amor, correção e graça. Sua vida ecoa o próprio caráter de Jesus, que veio não para ser servido, mas para servir. E talvez seja essa a lição mais poderosa dessa carta. Líderes que imitam Cristo moldam igrejas que verdadeiramente o representam. Ao longo da terceira carta de João, a palavra verdade aparece repetidamente, como se fosse o eixo que mantém todas as relações espirituais coesas. João se alegra ao saber que Gaio anda na verdade e elogia Demétrio, porque a própria verdade testifica a seu favor. Isso revela algo essencial. A comunhão cristã não está fundamentada em afinidades humanas, mas em um compromisso mútuo com a verdade revelada em Cristo. João entende que o vínculo entre líderes e discípulos não deve ser baseado em carisma, conveniência ou tradição, mas em uma lealdade sincera à verdade que liberta. João capítulo 8, versículo 32. A verdade, nesse contexto, não é apenas uma doutrina correta, mas um modo de viver. Ela se torna visível nas escolhas, no caráter, na forma como tratamos uns aos outros. João demonstra que a verdade é tanto a raiz quanto o fruto da fé cristã autêntica. É por isso que ele valoriza tantos relatos sobre o comportamento de Gaio e Demétrio. Eles não apenas conheciam a verdade, mas a praticavam. E isso criava um elo espiritual profundo com João, mesmo que estivessem fisicamente distantes. Nos tempos atuais, quando tantas igrejas se organizam ao redor de personalidades ou estratégias de marketing, o exemplo dessa carta é um lembrete poderoso. A comunhão real só acontece onde há verdade. Não se trata de uma verdade teórica, fria ou intelectual, mas de uma vivência íntegra do Evangelho. Quando líderes e membros caminham juntos nessa verdade, os vínculos espirituais se tornam inquebráveis. E mesmo diante de crises, escândalos ou perseguições, permanecem firmes, porque estão alicerçados na rocha. Esse compromisso com a verdade, porém, tem um custo. Exige renúncia, vigilância e disposição para confrontar o erro, inclusive em nós mesmos. Muitos preferem manter uma falsa paz, silenciando diante do pecado ou relativizando padrões bíblicos. Mas João nos ensina que a verdade não é negociável. Ela é a base do discipulado e o termômetro da saúde espiritual de uma igreja. Onde há verdade, há luz. Onde ela é abandonada, as trevas tomam conta, ainda que disfarçadas de religiosidade.
Viver na verdade é escolher o caminho mais difícil, mas também o mais frutífero. É abrir mão de aparências e buscar autenticidade. E quando líderes e discípulos compartilham esse mesmo coração, formam uma comunidade espiritual sólida, capaz de suportar tempestades e refletir com clareza a glória de Cristo. A terceira carta de João nos mostra dois tipos de autoridade em ação. Uma que oprime, como no caso de Diótrefes, e outra que edifica, como a exercida por João. Essa diferença não está apenas no estilo de liderança, mas na motivação e no propósito por trás dela. João usa sua autoridade não para dominar, mas para proteger. Ele escreve com firmeza, mas não com arrogância. Corrige, mas não humilha. Sua intenção não é preservar seu prestígio, mas garantir que a verdade prevaleça e que os irmãos sejam fortalecidos. Isso se alinha com o que Paulo escreveu aos Coríntios. A autoridade que o Senhor nos deu é para a edificação e não para a destruição. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. O uso saudável da autoridade espiritual é um tema crucial para a vida da igreja. Em um tempo em que tantos têm medo de qualquer forma de liderança, por causa de experiências abusivas, é essencial redescobrir o verdadeiro propósito da autoridade no corpo de Cristo. Ela não existe para controlar pessoas, mas para guiar, proteger e capacitar. João nos mostra isso com clareza. Mesmo sendo uma figura de imenso respeito, ele não impõe medo, mas inspira confiança. Sua autoridade é reconhecida porque é exercida com amor e sob submissão à verdade. Líderes como João entendem que a autoridade não é um direito pessoal, mas uma responsabilidade espiritual. Eles não usam o cargo para se promover, mas para servir. Estão atentos às necessidades do rebanho, dispostos a confrontar o erro, mas sempre com o objetivo de restaurar. Não se deixam levar pela vaidade, nem alimentam disputas internas. São homens e mulheres que vivem sob a autoridade de Cristo e, por isso, sabem liderar com humildade e firmeza. Essa forma de liderança é essencial para o bem-estar da igreja. Quando exercida corretamente, ela promove cura, unidade e crescimento espiritual. Os membros se sentem seguros, respeitados e desafiados a crescer. A disciplina, quando necessária, é aplicada com justiça e compaixão, e o ensino da palavra flui com clareza, sem distorções. A autoridade bem usada é como uma muralha ao redor da comunidade. Não aprisiona, mas protege. O exemplo de João nos desafia a refletir sobre os líderes que temos seguido e, mais ainda, sobre o tipo de liderança que desejamos exercer. Toda autoridade espiritual deve ter um único alvo: glorificar a Cristo e edificar o seu povo. Quando esse é o foco, a igreja se torna um lugar de vida, verdade e transformação. Apesar de sua brevidade, a terceira carta de João abre uma janela surpreendente para as tensões vividas pelas igrejas no final do primeiro século. Com apenas 13 versículos, ela denuncia abusos de liderança, exalta exemplos de fidelidade, fala sobre hospitalidade, missões e testemunho pessoal. É impressionante como João consegue, em tão poucas palavras, expor uma crise complexa e, ao mesmo tempo, apresentar respostas práticas e espiritualmente profundas. Isso mostra que nem sempre o tamanho de um texto define seu impacto. Às vezes, o Espírito Santo fala mais alto por meio da concisão. Essa carta revela que, mesmo em seus primeiros anos, a igreja cristã já enfrentava lutas internas graves. Não eram apenas ataques externos, vindos de Roma ou de grupos hostis ao Evangelho. Havia, dentro da própria comunidade, divisões, ambições pessoais e conflitos de autoridade. João não escreve para descrentes, mas para líderes e membros da igreja. E isso torna sua mensagem ainda mais relevante. Ele nos mostra que o maior desafio da fé nem sempre está fora.
Muitas vezes está na forma como lidamos com a verdade, com o próximo e com o poder. Essa percepção ecoa o que o próprio Jesus disse ao advertir os discípulos sobre o fermento dos fariseus, que era a hipocrisia. Lucas capítulo 12, versículo 1. O perigo estava dentro, disfarçado de zelo religioso. E é exatamente isso que João combate ao escrever essa epístola. Ele não ignora os problemas, não os esconde. Pelo contrário, traz à luz os nomes, as atitudes, as consequências. E ao fazer isso, nos ensina que crises internas não são motivo para a desistência, mas oportunidades para amadurecimento. A carta também revela o poder de uma liderança comprometida. Mesmo em meio a problemas sérios, João mantém seu tom pastoral. Ele não escreve com ressentimento, nem com amargura. Suas palavras são firmes, mas carregadas de amor e esperança. Ele acredita na restauração, valoriza os que andam na verdade e reafirma a importância da comunhão. Essa postura mostra que crises, por mais intensas que sejam, não precisam apagar a luz do Evangelho. Ao final, o que temos em 3 João é uma radiografia sincera da igreja, com suas virtudes e fraquezas. Uma carta pequena, mas essencial, que continua desafiando líderes e membros a examinarem suas motivações, seu amor pela verdade e sua disposição de viver o Evangelho de forma prática. Em tempos de superficialidade e disputas, esse texto antigo ressurge como um espelho espiritual, revelando onde estamos e para onde devemos voltar. À primeira vista, pode parecer estranho que uma carta tão breve, dirigida a uma pessoa específica e tratando de assuntos aparentemente locais, tenha sido preservada nas Escrituras Sagradas. No entanto, a presença da 3ª carta de João no cânon bíblico revela algo fundamental sobre a inspiração divina. Deus não está apenas interessado em grandes discursos teológicos, mas também em instruções pastorais, relacionamentos interpessoais e exemplos práticos de vivência cristã. Essa pequena epístola foi incluída não apenas por seu conteúdo imediato, mas porque reflete princípios universais da fé. A carta mostra que a igreja, desde os primeiros dias, era um organismo vivo, enfrentando desafios internos, com líderes bons e maus, com heróis discretos e antagonistas barulhentos. O Espírito Santo inspirou João a registrar essa situação, não para destacar um drama particular, mas para fornecer um padrão de discernimento para todas as gerações. Paulo já havia dito a Timóteo que toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E terceira, João cumpre exatamente esse propósito. Além disso, essa carta preserva o testemunho de homens, como Gaio e Demétrio, cujas atitudes silenciosas ainda ecoam através dos séculos. Ela também denuncia a conduta de Diótrefes, não para expor um homem, mas para alertar sobre um tipo de liderança que se repete até hoje. Ou seja, sua inclusão nas Escrituras não é por acaso, mas por providência. Ela cumpre um papel formativo, pedagógico e até mesmo profético dentro do Novo Testamento. Outro ponto importante é que a 3ª carta de João mostra como o Evangelho se manifesta nas relações pessoais. Ela não discute dogmas nem apresenta grandes milagres, mas fala sobre hospitalidade, fidelidade, humildade e serviço. Isso nos ensina que a vida cristã não se resume ao púlpito ou ao ensino teológico, mas se revela na forma como tratamos uns aos outros, como usamos a autoridade e como enfrentamos os conflitos. É a espiritualidade no cotidiano. A preservação dessa carta é um sinal de que, para Deus, cada detalhe da vida comunitária importa. Nenhum comportamento, por mais sutil que seja, passa despercebido diante dele.
Terceira João foi incluída nas Escrituras porque carrega uma verdade que precisa ser redescoberta. A maturidade cristã é medida não apenas pelo que sabemos, mas por como vivemos a fé, mesmo nos aspectos mais simples e pessoais. A mensagem de Terceira João não se limitou à sua época. Suas palavras continuam reverberando com força profética em meio à realidade das igrejas do século XXI. Em tempos de polarização espiritual, disputas por poder e lideranças carismáticas que obscurecem o Evangelho, essa carta soa como uma trombeta de alerta. Ela nos convida a olhar para dentro, a examinar nossas motivações e a reavaliar o que realmente sustenta uma comunidade de fé. O texto pode ser curto, mas seu alcance é longo e urgente. Hoje, vemos muitas igrejas que, à semelhança da comunidade de Gaio e Diótrefes, enfrentam tensões internas. Não por falta de recursos ou por perseguição externa, mas por uma crise de caráter e de liderança. Diótrefes representa o líder moderno que manipula, controla e impede o avanço da obra por causa de seu ego. Gaio simboliza os irmãos que permanecem fiéis, mesmo em ambientes hostis. E João encarna a voz do Espírito, chamando de volta à verdade, à humildade e ao amor. O eco dessa carta é, portanto, profundamente atual. Além disso, Terceira João nos adverte sobre o perigo de normalizar a distorção da autoridade. Muitos acreditam que sucesso ministerial justifica qualquer atitude. Outros acham que submissão significa nunca questionar. Mas João nos mostra que a verdadeira submissão espiritual está alinhada com a verdade e não com o medo. Em Atos, capítulo 5, versículo 29, Pedro declarou: "Mais importa obedecer a Deus do que aos homens." Essa verdade ainda se aplica a todos os que enfrentam líderes que agem contra os princípios do Evangelho. A carta também denuncia o silêncio cúmplice. João não se omite diante do mal. Ele escreve, nomeia, confronta. Em tempos em que muitos evitam conflitos em nome da paz institucional, sua postura é um chamado à responsabilidade. A igreja precisa de homens e mulheres com coragem de se posicionar, de proteger os vulneráveis, de preservar a pureza do Evangelho, mesmo que isso custe reputações ou posições. Terceira João continua falando porque é baseada na verdade imutável. Seus personagens mudam de nome ao longo dos séculos, mas seus perfis permanecem. Ela nos lembra que o Evangelho não é apenas uma mensagem a ser pregada, mas um caminho a ser vivido, com coragem, integridade e amor. E enquanto houver igrejas enfrentando crises de caráter, essa carta seguirá ecoando como uma voz profética que insiste em nos chamar de volta ao essencial. Ao encerrar essa jornada pela terceira carta de João, somos inevitavelmente levados a uma pergunta crucial: quem, de fato, está liderando a igreja hoje? A resposta não pode ser superficial. Não basta olhar para quem ocupa o púlpito, quem tem seguidores nas redes sociais ou quem organiza os cultos. A liderança verdadeira se revela no caráter, na fidelidade à verdade e no compromisso com o corpo de Cristo. E essa carta nos oferece 3 figuras que representam 3 caminhos distintos. João, o líder espiritual e maduro; Gaio, o fiel que sustenta a obra; e Diótrefes, o controlador que distorce a autoridade. A pergunta sobre a liderança atual vai além de uma análise estrutural. Trata-se de discernimento espiritual. Quem são os que estão guiando o povo de Deus? Estão conduzindo a igreja à verdade ou ao orgulho? Estão promovendo comunhão ou isolamento? Estão abrindo portas para os missionários ou os estão impedindo? Essas perguntas precisam ser feitas com honestidade e suas respostas podem doer. Mas como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um líder equivocado pode comprometer toda uma comunidade. João nos mostra que a liderança deve ser marcada por humildade, serviço e fidelidade à verdade.
Não há espaço para vaidades ou autoritarismo no reino de Deus. O alerta final dessa carta é claro. Se a igreja não estiver atenta, Diótrefes pode tomar o controle. Não porque seja mais espiritual, mas porque é mais ousado. A omissão dos bons fortalece a influência dos maus. É por isso que João escreve, confronta e promete agir. Ele entende que proteger a igreja é parte do seu chamado. A liderança saudável também precisa ser reconhecida e apoiada. Gaio não liderava a igreja, mas sustentava os missionários, promovia a verdade e resistia ao controle. Isso mostra que cada membro tem um papel na preservação da integridade da fé. Não se trata apenas de quem prega, mas de como todos contribuem para que a verdade continue fluindo. A igreja não é um palco, é um corpo, e todos têm responsabilidades nesse corpo. Por fim, a terceira carta de João nos chama a uma vigilância permanente. Precisamos olhar para os líderes que seguimos, mas também para a liderança que exercemos, seja ela pública ou nos bastidores. A pergunta que ressoa ao final da carta é pessoal e coletiva. Estamos promovendo a verdade ou apenas reproduzindo estruturas de poder? A resposta a essa pergunta definirá não apenas o futuro da igreja local, mas a integridade do testemunho cristão no mundo. Algumas verdades atravessam o tempo, mas só fazem sentido quando são partilhadas. Comente o que mais falou ao seu coração, envie esse vídeo a quem precisa ouvir e inscreva-se no canal para continuar caminhando com a Bíblia aberta e os olhos atentos.